Pontinho, prontinho, gravando. Ouça, Letícia, eu não amo Rogério. Fiz isso só para me esfrangalhar. Fiz assim a frio, entende? Letícia interrompeu-a rápida. Esfrangalhar? Não, minha boneca, não me vem agora fazer a trágica. Aliás, fica-lhe bem esse ar assim pisado, tão batido. Mas confessa que no fundo adorou a experiência, crispou a boca. Não, você não me ilude mais e nem me comove. Virgínia fechou entre as mãos geladas a rosa vermelha. O cansaço intenso lhe travava a língua. Seria bom se a lareira estivesse acesa e se Letícia lhe dissesse ao menos uma palavra neutra. Sacudiu-se. Novamente o gato comodista ressurgia pedindo no espreguiçamento a almofada, o afago. Contraiu os maxilares e recomeçou. Abandonei minha mãe no momento em que ela mais precisava de mim. Era demente, mas muitas vezes me reconhecia. E no fim eu sei que quis me ver, eu sei. Mas lá tudo era feio, pobre, e eu queria o conforto da casa do meu pai. Umedeceu os lábios ressequidos e prosseguiu rapidamente, antes de ser interrompida. Você também deve saber que tio Daniel é que era meu pai verdadeiro. Muitas vezes vejo agora que ele tentou me confessar isso, mas eu detestava tanto que ele achou melhor calar. E acabou se matando. A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não pude fazer nada por ele, nem por Luciana. Atormentei até o fim. A ela que lutara para que a vida em nossa volta tivesse um aspecto menos miserável. Vestia e penteava minha mãe para que ela não parecesse tão sinistra. Sempre roubava alguma flor de um jardim para enfeitar a mesa dele. Fez uma pausa. Ouvi a própria voz ecoando mortiça. Então, levei a inquietação para casa onde pensei ser bem recebida. Lá fui atormentar Natércio com minha presença. Ele queria esquecer e eu não deixava. Eu com os olhos do outro, com o andar do outro, lembrando a traição, ressuscitando tudo. Não quero ouvir mais, chega, ordenou Letícia erguendo-se. Pensei que você vinha muito satisfeita com a noitada e pronta para recomeçar. E me aparece desse jeito. Não precisa se justificar. Não estou lhe pedindo explicações. Durma com quem quiser, mas tenha depois fibra suficiente para aguentar as consequências. Que idade mental é a sua, hein? 10 anos? Quis então me agarrar a vocês, mas vocês me recusaram. Você, recusada? Letícia atirou na lareira o cigarro ainda inteiro. Mas se todos a disputamos, e o que fez a minha boneca? Ouça, Virgínia, não sei ao certo o que você está querendo agora, mas aviso que não espere muito de mim. Então pensei que pudesse arrasá-los, e só arrasei a mim mesma. Voltou o rosto para a parede, a fim de que Letícia não a visse chorar. Mas arrependeu-se do gesto e lhe exibiu os olhos molhados. Quero que me perdoe. Letícia deu-lhe bruscamente as costas e chutou a sandália. Alisou os cabelos com um gesto descontrolado. Você não calcula o quanto detesto estas cenas de perdão e lágrimas. Fique aí que vou fazer um café e veja se para de chorar. Virgínia pôs-se a seguir os movimentos de Letícia andando pela copa. E como estivesse só com uma sandália, era estranho o som daquele único pé calçado batendo no lajedo. Lembrou-se de uma história que Daniel lhe contara, a história do homem de uma sandália só. Ele perdera a outra e então andava apenas com uma. De toda aquela antiga história, apenas se lembrava disso. Um homem andando com uma sandália só. Apertou os olhos doloridos pelo esforço de conter as lágrimas e lembrou-se, de repente, do sonho da véspera.
Seguia por uma estrada meio nebulosa e tinha tanta sede que já ia cair num desfalecimento quando vislumbrou um homem debaixo de uma árvore. Ao lado dele havia 2 cestos, um com laranjas e outro com limões. Comprou-lhes todas as laranjas, mas quando avidamente se atirou à primeira, sentiu-a intragável, com o amargor do fel. Mas são limões, disse ao vendedor. E nesse instante viu um homenzinho, aquele mesmo que adivinhara encaraptado no guarda-roupa de Frau Herta, e que agora se balançava no último galho da árvore. Tinha um extravagante chapéu de 3 bicos e calçava o sapato de Letícia, aquele sapato de camurça vermelha. Sempre são limões, disse ele com um sorriso astuto. Rodava nas mãozinhas ágeis uma laranja cor de ouro. Sempre são limões. Passo. Posso pegar por aqui? Pode, Francis. Certo. Seria então esse o sentido de sua cantiga de infância? Lá embaixo de uma árvore um homem vende laranja e outro vende limão. Pronto, beba isto, pediu Letícia ao entrar na sala. Trazia uma xícara fumegante. Daqui vai para casa? Eles devem estar estranhando a sua ausência. Se quiser, dou um telefonema. Ao pousar a xícara no degrau da lareira, Virginia notou no meio das cinzas um pequeno embrulho de papel de seda branco atado com fita dourada. A fita e o papel estavam tostados. O pacote fora atirado ali quando o braseiro ainda não estava completamente extinto. O meu presente. Baixou o rosto com receio de que sua expressão denunciasse a descoberta. Não vou para casa, agora eu quero o mar. Precisa assim de tanta água para se lavar dos pecados? Letícia perguntou, arrancando a outra sandália. Sentou-se e, recolhendo as longas pernas, recomeçou a massagem lenta no tornozelo. Ainda estava lendo o convite que lhe fiz para vir morar aqui. Terá toda a liberdade, é claro. Liberdade até de me desprezar, um desprezo cordial, digamos. Virginia interrompeu-a suplicante. Mas eu gosto de você, Letícia, e eu te amo. Percebe agora a diferença? Deu uma risada estranha que soou como se viesse de um outro ponto da sala. Mas não precisa ter pena de mim. Vou tirá-la do meu pensamento com toda a simplicidade, disse abaixando o olhar para o blusão e pegando algo invisível com as pontas dos dedos. Abriu a mão no ar. Assim, viu bem? Reserve sua piedade para Conrado. Ele se magoou mais do que eu. Ele tem Otávia. Otávia? Letícia inclinou-se para Virginia e tocou-lhe no ombro. Tinha no olhar uma expressão maligna. Escuta, minha boneca. Por que será que a gente tem que lhe dizer tudo assim com todas as letras? Então ainda não sabe, hein? Seu amado nunca conheceu mulher alguma. Ele é impotente, entendeu agora? Impotente. No silêncio, Virginia pôde ouvir o tic-tac do relógio, que parecia estar debaixo do assoalho. Quis falar, mas a língua se lhe travou na boca. Como você é criança, prosseguiu Letícia, acariciando-lhe o queixo. A vida já andou esfregando seu focinho como se esfrega o de um cachorrinho novo que insiste em sujar no tapete. E é um lindo focinho. Mudou o tom de voz e ergueu-se. Olha, se não quiser voltar para casa, fique por aqui mesmo. Não se preocupe comigo, que saberei respeitá-la. Teve um gesto brusco. Você precisa crescer, boneca. Um dia qualquer, no meio de um pensamento, de uma palavra, você descobrirá de repente esta coisa extraordinária. Cresci. O que não vai impedir que o acaso ou Deus, dê a isto o nome que quiser, de vez em quando a governe como uma casca de noz no meio do mar. Mas reagirá de modo diferente, está compreendendo? Enfurnou as mãos na cabeleira eriçada e a passos lentos foi se dirigindo ao quarto. Arrastava os pés descalços como uma velha. Vou dormir. Tomei não sei quantas pílulas e o sono só veio agora. Ah,
E por falar em mar, não, boneca, não seja complicada. Use minha banheira mesmo. Depois, se quiser descansar um pouco, interrompeu a frase e teve um riso seco. Não, não tenha medo de mim. Ainda me resta uma certa dignidade. Virginia ouviu a cama estalar sob o peso de Letícia desabando sobre ela. Depois não ouviu mais nada. Entrelaçou as mãos no regaço e ficou a olhar a pequena caixa tostada, quase escondida nas cinzas. Passo. Continuo. A porta do ateliê estava apenas cerrada. Virginia empurrou-a. Otávia mordia a ponta de um pincel, enquanto examinava pensativamente o quadro que estava por terminar. Voltou-se sem pressa, lançou a Virginia um breve olhar e apontou-lhe a cadeira. Sente-se, admire minha obra-prima. Na tela havia um aquário com um gato cinzento sentado. No fundo, e um peixinho vermelho nadando pouco abaixo da boca do gato. Ambos estavam mergulhados na água, mas enquanto o peixinho aparecia em proporções normais, o gato tinha o focinho enorme e os olhos monstruosos, que se estendiam dilatados em quase toda a superfície arredondada do vidro. Virginia ficou sem saber o que dizer. O peixinho e o aquário eram perfeitamente normais, mas havia o gato mergulhado lá dentro, com aqueles olhos que pareciam duas densas gotas de tinta verde e se diluírem na água. Era um quadro estranho, estranho como Otávia, estranho como a própria desordem do quarto atulhado, de telas pelos cantos, estranho como aquele antigo e melindroso biombo dourado, bem no centro do cômodo, contornando um sofá de lona, de largas listras em cores disparatadas. Otávia dissera no dia em que comprara o biombo: a pequena que vem posar é muito pudorosa, gosta de se despir atrás de alguma coisa. Bruna, então, surpreendera-se. Mas por que você escolheu um biombo assim? Este deve ser do século XVIII. Não combina com nada aqui. Não tem sentido. E Otávia ria frouxamente. Não mesmo. Mas eu gostei. Calhou, entende? Calhou. Virginia deteve o olhar na cabeleira luminosa que caía emaranhada sobre a gola alta do casaco azul marinho de botões dourados. Otávia parecia uma menininha esquecida, a bordo e metida no vasto capotão do comandante. O frio absurdo continuava. Vai participar da exposição? Foi a única coisa que lhe ocorreu dizer, apontando o quadro. Bruna disse que você vai expor no mês que vem. Otávia estendeu o braço e atirou-lhe o pincel, que seguiu como uma flecha. No papel cinza claro da parede, ficou um borrão preto. Relaxou a posição tensa e escondeu as mãos no bolso. Não presta. E não vai haver nenhuma exposição, encarou a irmã. Só então pareceu dar realmente pela sua presença. Teve seu insondável sorriso. Você sumiu ontem. Passei a noite no apartamento de Rogério e depois fui ver Letícia. Não creio que tenha se divertido muito. Rogério é afobado demais no amor. E como transpira. Quanto a Letícia, o sorriso se abriu numa risadinha. Rogério passou por aqui depois do almoço. Ele não se lembrou de procurar você lá no apartamento dela? Tocou a campainha, mas eu não atendi. E Letícia estava dormindo. Agora ela vai emagrecer. Os pés e as mãos vão ficar maiores, os cabelos mais tosados. Mas vai ficar mais campeã. Quanto mais chateada,
melhor joga. Virgínia deixou pender a cabeça sobre o espaldar da cadeira. Como começar? Como? Era difícil sustentar uma conversa com Otávia. Ela ia muito bem até certo ponto. Chegava mesmo às vezes a se interessar pelo assunto. E, de repente, distraía-se com qualquer coisa e ficava para trás. Passou a mão pela frente, pela fronte ardente. Sentia a cabeça latejar com os golpes de sangue. Escuta, Otávia, você nunca me falou nos seus casos. Nunca me perguntou. Estou perguntando agora, rebateu Virgínia, entrelaçando as mãos com tanta força que as pontas dos dedos ficaram esbranquiçadas. Não é bisbilhotice, mas... Quer conhecer meu passado negro para se consolar do seu mau passo de ontem? É isto? Otávia ainda sorria, entre irônica e complacente. Você pensa demais, querida. Ande despreocupadamente e verá que não há nem passo bom nem ruim. É ir andando, tocando para frente. Para isso, ele nos deu pernas ágeis. Fez uma pausa. De alguma parte vinha a voz de uma criança numa cantiga solitária. A melodia era fácil de repetir, mas as palavras chegavam confusas. Foi numa escola de desenho que comecei, Jacob. Já falei nele? Prosseguiu com certa indolência. Teve ainda um olhar interrogativo para Virgínia, como se lhe perguntasse: mas quer mesmo ouvir? Fez um ligeiro movimento de ombros. Bem, acontece que nunca simpatizei com gente ruiva, mas ele tinha umas mãos poderosas, nunca vi iguais. Eram quietas e, ao mesmo tempo, frementes, tão grandes que davam um certo medo às vezes. Quando eu as prendi entre as minhas, ficavam tranquilas. Estou repetindo. Quando eu as aprendi entre as minhas, ficavam tranquilas. Mas eu sabia que sobre a pele calma não havia paz. Elas palpitavam com tamanha força, pareciam asas. Então, veio Corrado? Virgínia atalhou-a. Preferia agora qualquer resposta àquela incerteza, mas Otávia parecia falar consigo mesma num monólogo preguiçoso, curtiço. Tirou do largo bolso do capote um isqueiro, acendeu o cigarro e soprou a fumaça em direção à tela. Perdi-o quando ele ganhou a bolsa de estudo. Era uma bolsa miserável, dava para uma viagem de 3 meses apenas. Mas ele levantou o voo, pegou impulso. Um homem como Jacob se arruma em qualquer parte do mundo. Dele, só recebi um postal. Já faz mais de um ano. Estava na Austrália e me pedia que lhe mandasse com urgência um retrato. Esquecera-se completamente das minhas feições, e isso lhe dava às vezes uma certa aflição. Vinha agora do cômodo inferior uma voz de inocência. Devia estar debruçada na janela e falava com alguém. O canto solitário da criança tinha cessado. Daí me dediquei ao irmão dele. Não era ruivo, nem tão mal criado, mas tinha um pouco a cara de padre. Aliás, escapou de ser padre, e às vezes mesmo me lembrava a Bruna, com aquele jeito histérico de falar em Deus. Depois do amor, também não escondia um ar assim apavorado. Talvez pensasse no inferno. Deu uma risadinha. E no outro tom, já com Pedro, foi mais curiosidade. Calhou. É isso. Calhou. Repetiu, desviando o olhar para o biombo. Agora, Virgínia já não sabia se ela se referia ao biombo ou a Pedro. A gente simpatiza com um detalhe e se impressiona na hora e depois fica um hábito, entende? Dá preguiça.
Só de pensar em fazer a troca. Tive outros, lá sei. Mas por que é que eu estou falando nisso? A conversa entre a inocência e a desconhecida tinha se interrompido. Recomeçara o canto da criança. Um relógio bateu 5 horas. E Conrado? Otávia bocejou, esfregando os pés descalços no chão. Eis aí outra história. Pôs-se a enrolar no dedo um anel de cabelo. Ficou pensativa, quase grave. Desde o início eu queria avisar. Não era preciso ter ciúmes de mim, com ele. Mas depois pensei, ela que descubra sozinha, ora. Mas como é que vocês souberam? Sussurrou Virgínia, empalidecendo. Era como se Conrado estivesse ali ouvindo. Ia entrar no seu segredo, e isso a repugnava. Era baixo, pior ainda do que traí-lo. Uma sensação de náusea fê-la a encolher-se. Chegou a desejar que Otávia não dissesse nada, mas, ao mesmo tempo, estava certa de que não a deixaria enquanto ela não falasse. Como é que você soube? Otávia parecia hesitante, soprou a fumaça em direção ao quadro e fez um muxoxo aborrecido. Eu não devia dizer. Ele é limpo demais para a gente metê-lo nessas historinhas sujas. Mas é que houve uma época em que eu o desejei tanto. Tinha de ser ele mesmo e nenhum outro, entende? A gente se conhecia desde criança. Achei que ele estava distraído demais. Era preciso despertá-lo. Hein? Estou aqui. Fui para a chácara e passamos a tarde juntos. O dia estava bonito, nós dois sozinhos, em pleno campo. Ele me querendo, disto eu estou certa, e eu me oferecendo com todos os recursos da imaginação. Até florezinhas tinha em nosso redor. Imagine você, até isso. Em dado momento, ele foi ficando lívido e olhou com o cara mais infeliz deste mundo e saiu correndo. Naquele olhar, ele me disse tudo. De longe, ainda vi que se inclinava para frente, os ombros sacudidos por um tremor. Até hoje, não sei se estava vomitando ou se chorava. Passo. Vamos lá, vai. Pego aqui, ó. A cantiga da rua parara por algum tempo para recomeçar em seguida, cercando monotonamente 3 ou 4 notas com um movimento de roda a girar sobre si mesma. Voltei para casa mais desapontada do que os demônios que vão tentar os santos do deserto. Espreguiçou-se e teve uma expressão enfastiada. Ah, Virgínia, Virgínia, quando é que vai deixar de fazer perguntas? Desde criança, você não para de fazer perguntas. E então, já descobriu muita coisa? Seu tom de voz tinha agora um timbre de desafio. Por exemplo, o que é que você sabe de nós? Que Letícia gosta de mulher? Que Bruna tem um amante? Que Afonso é um pobre diabo? Que Conrado é virgem? Que eu? Há mais coisas ainda, querida. Mas não fique agora pensando que somos uns monstros. Não vá querer descobrir crimes. Não há cadáveres dentro de nenhuma arca. Apenas há mais coisas ainda. Não adianta ficar aí escarafuchando, que essas você nunca descobrirá. Coisas. Voltando o olhar apagado para a tela, Virgínia viu de repente que o gato não estava no aquário, mas sim atrás dele. O vidro e a água eram tão transparentes que ele parecia estar sentado lá dentro. Os olhos também eram agora naturais, vistos assim refletidos no vidro. Tudo que ali parecer estranho tornara-se claro, de entendimento até das criancinhas. Um gato olhando um aquário.
E a beleza do quadro concentrava-se precisamente naqueles olhos verdes que pareciam se mover acompanhando paciente o circuito percorrido pelo peixe. Otávia seguiu-lhe a direção do olhar, inclinou-se para a tela. Não presta. Em seguida, num movimento lerdo, encostou a brasa do cigarro bem no centro do olho do gato. Ficou assim imóvel algum tempo, com o trejeito divertido no rosto plácido. Deixou cair o cigarro no cinzeiro. Não presta. Virgínia ergueu-se, apertando contra o peito os braços gelados. O gato tomara agora uma expressão sinistra, com aquele furo negro no meio da pupila. Parecia já não se fixar no peixe, e sim nela, seguindo-lhe os movimentos com a mesma calma fria. Sentiu-se como se estivesse mergulhada no aquário. Teve uma expressão de desalento ao se voltar para a porta, como se ela estivesse tão longe que se tornara impossível chegar até lá. Lembrou-se, de repente, do calendário da infância, a moça do chapelão de palha com o namorado num piquenique do campo, a relva cheia de florinhas. Até florinhas tinha em nosso redor, até isso. Viu, Bruna? Perguntou Otávia. Ela veio almoçar conosco. Está tão solene, avisou que vai fazer um longo retiro espiritual. Riu abrindo os braços num gesto de adeus. Um retiro, querida, um retiro? Exatamente. Essa expressão ela tivera naquela tarde distante, enquanto ria a sacudir os braços no movimento de asas. Todas as manhãs, um anjo vem despertá-la com um beijo. Um anjo, querida, um anjo. Virgínia esboçou um sorriso. Quando Otávia deu-lhe as costas, os braços pendidos, completamente abstrata. Teve a impressão de estar de novo no quarto de brinquedos, vendo através do vidro do armário a boneca loura e oca. Saiu na ponta dos pés e parou no meio do corredor. A cantiga da criança. Cantava mais alto ou estaria mais próxima? Chegava ali nítida. Cantança, bela cantança. Constança, bela Constança. Constança, bela será. Encostou-se à parede e só deu pela presença de inocência quando a mulher parou na sua frente. A menina está aí tão quietinha e como está abatida. Surpreendeu-se entre afável e apreensiva. Por que não vai se deitar um pouco? Uma débil luz animou a fisionomia de Virgínia. Sim, seria bom mergulhar na escuridão. Seria capaz de dormir anos e anos. Vou dormir. Passo. A mulher aproximou-se, segurou-a pelos ombros e atraiu-a afetuosamente para si. Que palidez! Teve algum desgosto? Teve? Com sua voz açucarada e colo maternal, inocência era um morno convite a confidências. Os seios vastos, cheirando a talco, abriam-se generosos para receber segredos. Mas a expressão de falsa solicitude não podia iludir. Ela queria apenas saber. Em troca, dar-lhe-ia a paga de alguns minutos de calor humano. E era tão bom o calor humano, mas Virgínia preferia agora o calor dos bichos, das árvores, ou o simples calor do sol. Esquivou-se do abraço. Não foi nada, apenas preciso dormir. Peço que não me chamem, acordarei sozinha quando chegar a hora. E não quer um copo de leite? A mulher propôs, seguindo-a pressurosa. Posso preparar um sanduíche. Ou quem sabe quer um comprimido? Virgínia gaguejou um agradecimento e fechou a porta atrás de si. O quarto estava na penumbra, com as venezianas fechadas e a cama intacta. Aproximando-se da mesa de toalete, ela sentou-se e apoiou o rosto entre as mãos.
Na sua frente, o espelho, comprido e estreito como um túnel, encerrando lá no fundo uma face. Eu? Perguntou melancolicamente a própria imagem que ia se delineando no cristal. O espelho parecia agora iluminado por uma misteriosa luz a incidir no rosto cada vez mais próximo. Primeiro, a fronte lisa e branca, a contrastar com a zona sombria dos olhos grandes e brilhantes, mas remotos como duas estrelas. Depois, o nariz fino como uma lâmina de cera, e a boca adolescente, de cantos ligeiramente erguidos na leve insinuação de um sorriso que não teve forças para se completar. Virgínia desviou o olhar do espelho antes que a escuridão dos primeiros instantes se atenuasse. Sentia-se protegida assim no escuro. Era como se estivesse abrigada no interior de uma concha. Deitou-se num enrodilhamento de feto. Era como se estivesse num ventre. Vou dormir anos, sussurrou ainda antes de fechar os olhos. E acrescentou com doçura: acordarei quando chegar a hora. A voz de criança cantando na rua parecia agora inumana, irreal. Constança, bela Constança. 9. No escritório de Natércio, ao lado da mesa, estava o globo sobre um pilar de madeira. Bastava comprimir um botão e a luz interior acendia, amarelada e suave, não alterando o azul dos mares nem o colorido castanho das terras. Virgínia girou o globo vagarosamente, e assim que o hemisfério ocidental ficou para trás, ela o deteve entre as mãos. Ali estava o Oriente. Deslizou o indicador sobre 5 letras negras que se destacavam no colorido acinzentado. Índia. Conheceria o Ganges, sujo e misterioso como o mundo. Depois, talvez o Egito. Como se sentiria em Tebas? Pousou as mãos abertas sobre a espera. Entre intimidada e surpreendida, contornou-lhe a superfície morna como se pela primeira vez lhe tivesse sido revelado o tamanho do mundo. Para isso, ele nos deu pernas. Mas seria este realmente um plano de fuga? E os anos todos que vivera percorrendo de norte a sul o mundo que criara dentro de si? E aqueles longos anos de desvairados sonhos não seriam as fugas verdadeiras com os pés ancorados? E mesmo que seja esta uma fuga, admitiu com humildade, podia ser a mais frágil das soluções, mas não lhe daria, pelo menos por hora, nenhum sofrimento. Já bebera muito da sua taça e, embora estivesse convencida de que ainda restava algo no fundo, uma voz lhe soprava que agora era a trégua. Deixou cair os braços ao longo do corpo. A viagem marcaria a primeira etapa. E depois? Apagou a luz e o globo voltou à sua opacidade. Assim apagado, sem alma, ele combinava bem com a mesa de Natércio, que, à força de recebê-lo todos os dias, acabara adquirindo-lhe afeição, pesada, austera, sem nenhum objeto mais pessoal. Jamais devia ter tido a presença de um retrato, de uma flor. Passando o olhar pela pequena pilha de processos, que pareciam os mesmos desde sempre, Virgínia examinou o peso de papel, uma estrela de um cristal leitoso, frio. Deixou-o e apanhou uma borracha já gasta, manchada de tinta, em meio daquele conjunto, o tinteiro de alabastro a lembrar um jazigo em miniatura, com a estrela gelada, os processos de cartolina. No meio daquilo tudo, a borracha parecia viva, mais humana, mais sofrida. Apertou-a na mão. Havia uma mesa com um botão de rosa e um porta-retrato de couro esverdeado, dentro do qual a mãe sorria com um jeito de mocinha ajuizada. Que fim teria levado àquela casa? Que disposições Daniel deixara a respeito? Tudo tão misterioso, tão vago.
A realidade é que o pai, a mãe, Luciano, os móveis, as roupas, tudo aquilo desaparecera como se fizesse parte de um delírio. Aproximou-se das estantes repletas de livros disciplinadamente encadernados de dourado e preto. A encadernação geral tirava-lhes a fisionomia própria, padronizando-os de tal maneira que davam a impressão de ser, no seu interior, absolutamente iguais. Bom dia, Virgínia. Ela apertou mais demoradamente a mão que Natércio lhe estendera. Bom dia, pai. Não a vejo desde a ceia de Bruna, quer dizer, há quase 2 dias, começou ele. Colocou a pasta em cima da mesa e sentou-se na cadeira giratória. Aconteceu alguma coisa? Assim mesmo ele devia tratar os réus. Afável, mas cerimonioso. Interessado, mas formal. Tenho estado fechada no meu quarto, pai. Não, nada de sério, apenas eu precisava pensar um pouco, tomar certas resoluções. E de repente ouviu a própria voz incisiva. Decidi viajar, mas uma longa viagem sem passagem de volta, pelo menos por enquanto. Pela primeira vez depois de tantos anos, seus olhares se encontraram. Repetia-se o silêncio com que se defrontaram naquela noite de tempestade, quando lhe pedira para ser internada. Renovava-se nele a antiga expressão desesperançada de quem procura e, ao mesmo tempo, renuncia. Ouça, filha, eu gostaria que você soubesse. Fez uma pausa, mas Virgínia não permitiu que terminasse a frase. Sentiu que ele ia dizer o que já sabia. Fiz tudo para te amar e não consegui. Sim, pai, eu sei, não se preocupe mais com isso. Está tudo bem. Nós não podíamos mesmo ser diferentes. Não podíamos ser diferentes. Mas eu quero que você saiba que, embora não tivesse demonstrado, fiz o possível. Eu sei, eu sei. Calaram-se. Ele acendeu o cachimbo. Estamos sempre dizendo adeus, não, Virgínia? Ela aproximou-se mais. E se lhe estendesse as mãos, vamos ser amigos, ao menos agora? Vamos passar tudo a limpo? Retrocedeu. Ele já cruzava os braços, retesado, protocolar. A entrevista sentimental estava encerrada. Passo. Se bem que tem 5 minutinhos aí. Alguém quer pegar 5 minutos? Senão, eu continuo. Eu pego aqui. Então, tá bom. Posso contar com a sua ajuda? Quero dizer, essa viagem, sem dúvida, filha. Já escolheu para onde ir? Precisará de dinheiro. Providenciarei o suficiente para os primeiros tempos. Vou ajudá-la no que puder. Mas e depois? Você não irá como simples turista, se é que eu entendi. E depois? Ela teve um sorriso. Depois a gente vê. Espero que você saiba o que está fazendo. Sei, pai, vou estudar, trabalhar em qualquer parte. Em qualquer parte? E fazer qualquer coisa? Vai assim, sem planejamento, ao acaso? Aceito o risco, estudei, sei línguas. Ele encolheu ligeiramente os ombros. Você é que sabe. Fez um gesto resignado, como se dissesse, eu lavo as mãos. Virgínia foi saindo na ponta dos pés. No vestíbulo encontrou Bruna, que vinha chegando. Parecia mais magra e tinha os cabelos rigorosamente presos na nuca. Está pronta para o retiro. E, inclinando-se para beijá-la, pensou em Natércio. Assim, lavada, aquela face também era árida, dura. Mas nos olhos havia a chama fanática que tanto podia arrastá-la para o amor como para o ódio, dependendo apenas do que decidisse ser o bem no momento. E no momento, era o amor fraternal que lutava por dominar-lhe a mágoa de fêmea. Você só chegou ontem depois do almoço, passou a noite fora, e não sei se me disse que encontrou sua cama intacta, quer dizer que depois da ceia não precisava se informar com inocência. Sim, passei a noite fora, cheguei ontem, me fechei no quarto.
Bruna dilatou as narinas, arfava. Pode-se saber onde você esteve? Ainda não sabe? Apertou-lhe a mão. Bruna, foi uma brincadeira. Não estou pensando em continuar. Sossegue. Rogério não significa nada para mim. Ele está à sua procura. Eu sei, mas não quero mais vê-lo. Eu estava brincando, foi tolice, reconheço, mas às vezes a gente... Calou-se. Bruna sacudiu a cabeça. Mas que loucura! E ainda me diz isso, foi uma brincadeira. Se ao menos estivesse embriagada, mas ainda me responde assim, me fala como se fosse uma piada. Como é que você quer que eu fale, hein? Mas, Virgínia, você está à beira de um abismo. Eu morreria de remorso se não... Você tomou consciência do que fez? Ainda está em tempo de se salvar, Virgínia. Ainda está em tempo. Virgínia encarou-a. E quem te salvará, Bruna? Quem? Ouça, Bruna. Adie seu julgamento. Pediu-lhe mansamente. Vou para longe. Não serei mais problema para ninguém. Acabei de falar com o pai. Vou abrir as asas que me restam e partir. Outras terras, outras gentes. Mas para onde você vai? Você não pode... Sou livre. Cuide de Afonso, que está mais precisando de cuidados do que eu. Bruna encostou-se no armário, fechou os olhos. Ah, você não calcula a minha aflição. Afonso piorou muito. Quase não vai ao escritório, bebendo sem parar. Enerva-se porque vivemos à custa de papai e não quer fazer nada para mudar essa situação. Tantos problemas, Virgínia. Há tempos, Afonso vinha vadiando e bebendo, mas Bruna se absorvera demais com Rogério para notar o que se passava em redor. Só agora se dava conta de que ele estava em perigo. Era preciso salvá-lo. Como se lhe faltasse o ar, Virgínia abriu bruscamente a porta, saiu para o jardim. A manhã estava enevoada e úmida. Aquele rasgão seria o sol? Havia um verso grego que Conrado citara certa vez. Nascemos todos os dias quando nasce o sol. Acho que a gente para aqui. Estamos chegando nos finalmente aqui. As coisas se revelando. Semana que vem a gente termina. Se aguentar, esperar até a semana que vem. A curiosidade. O que ficou de hoje? A Virgínia continua fugindo, né? Verdade. Continua fugindo. E fechou aí com essa frase, né? Nascemos todos os dias quando nasce o sol. Bom isso, né? Sim. O que mais? Para mim foi uma leitura hoje assim de tirar o véu, né? Porque todas as revelações assim que vieram, as claras, foi um desvelar. Esse capítulo de hoje deve ter tido bastante audiência na novela. É porque na novela aparecia mais a maldade delas, né? Uma com a outra. Eu não me recordo dessas entranhas assim, então, na novela. Era mais os problemas da bebida e tudo, mas eu não me recordo dessas revelações tão profundas de hoje. Não. No final ali mostra, né, que na verdade ninguém tem como julgar ninguém nessa ciranda. Ficou meio assim pesada a questão desse julgamento, né? O pessoal parece que
quer todo mundo apontar o dedo um para o outro, né? E tem todo mundo rabo preso. É. Todo mundo tem o seu rabinho ali. Presinho. Está todo mundo meio chocado, né? Ninguém quer falar. Eu também. Ai, hoje eu estou um pouco cansada, né? Estou um pouquinho cansada hoje, por isso que eu mais quero. Mas eu gostei do jeito dela, ela já rasgou o verbo, né? Ela é mais assim, ó, você descobriu tudo, né? A Letícia gosta de mulher, eu tenho meus amantes, a Bruna não sei o quê, mas não fica procurando cadáver aqui, que você não vai achar. Mas ela já é mais, né? Tudo natural, tudo normal, segue sua vida, segue em frente, que é assim mesmo, né? Então, achei mais... O pessoal fala tanto assim da questão moral hoje em dia, e a gente vê como é uma coisa que nunca teve, né? O pessoal sempre foi atrás da sua liberdade, das suas buscas, como elas iam aí, né? Por alguma razão ou por alguma falta que tiveram, por alguma carência, mas sempre atrás das vontades, das necessidades e sei lá, das aventuras. Sei. Eu acho muito... não sabia tão forte a história, né? Com tanto, eu achava que era mais água com açúcar, em função de ter passado numa novela das 6, que eu também não assisti. Mas, legal. Eu também, como Valente, eu também não lembro assistir a novela, mas acho que eu estava muito jovem ainda, foi a primeira versão que eu assisti, não me lembro de ter assistido a segunda versão, não lembro desses detalhes todos, não. Hoje, eu percebi, eu vi uma cortina se abrindo, né? Se abriu uma cortina, né? E se desvendou muitas coisas. Vamos lá ver daqui para o fim do livro se realmente Conrado é isso mesmo, né? Ou não, né? Ou não. Agora, teve uma frase aqui que eu achei muito linda, que dizia assim: todas as manhãs um anjo vem despertá-la com um beijo. Lindo, né? Na verdade, todas as manhãs a gente sente como se um anjo beijasse a gente e a gente despertasse. Porque o que é o sono? O sono é uma morte. Não é? A gente apaga totalmente, né? Mergulha mesmo no inconsciente, por aí vai, aí vem sonhos, etc. Então, pela manhã, é como se um anjo viesse, desse um beijo na gente, a gente clique, abre o olho, né? Aí vem um novo dia. E por aí vai. Eu achei... Dei uma filosofada rasa aí, né? Filosofei de maneira rasa, né? Bem baixinha, mas eu viajei. Eu viajei nessas manhãs que um anjo vem dar um beijo para despertar a gente. Ai, que gostoso, viu? Vocês não gostariam, não, gente? Que todo dia um anjo viesse dar um beijo em vocês, para vocês despertarem, não? Ai, eu Em vez de ser o alarme, né? E começa a pitar. Cada um tem o anjo que merece, Edgar.
Pode crer. É bem isso. Meu anjo é gostosinho, meu anjo me acorda com beijo, gente. Não é, Fran? O anjo aqui já chega chutando tudo já. Gente, uma das coisas que essa história coloca, que deixa a gente pensando, é o fato de que atrás da porta de todo ser humano pode existir qualquer quantidade de coisas, né? Que a aparência não diz tudo, né? E é o principal com o que ficam as pessoas, né? Por exemplo, Natércio tem sido descrito como uma pessoa fria, distante, mas esse instante em que ele diz, ou tenta dizer, ou esse instante com a Virgínia, onde ele diz que tentou querê-la, é muito forte, né? Assim, fiz tudo o possível e a moça entende, a moça já não tão moça, né? Entende e não precisa falar, eu já entendi, por isso que ela quer ir embora, né? Então, eu achei o livro, a gente já está chegando no final, já está no final, e eu achei um livro muito interessante como para repensar um mundo não só feminino, mas um mundo humano além da aparência, né? Você pode ter casa, mas atrás de sua porta você pode ter qualquer quantidade de conflitos, você pode ter carências, você pode ter tensões. Eu achei isso impressionante nesta história, mais do que estava tentando achar uma palavra em si, mas a única palavra que achei não descreve essa sensação, né? Então era isso. Perfeito, Fran, perfeito. Exatamente isso aí. Você resumiu o livro, né? Nessas palavras. É exatamente isso. Todos nós temos dois lados, né? Dois lados. Aquele que é visto pelas pessoas e aquele que não é visto. Sim. É o lado luz e o lado sombra. Isso. Perfeito. E seria tão mais leve, né? Se isso fosse mais natural, né? Assim, esse reconhecimento que todo mundo tem luz e sombra, né? E é isso, né? Porque às vezes fica uma coisa, né? De querer puxar, né? De peso, né? Fica um peso. Exatamente. Mas é isso. Né? E como uma certa responsabilidade de se refletir como sendo apenas algo bom, e a gente é tudo ao mesmo tempo, isso, né? Exatamente. Mas, de repente, às vezes, é a tentativa de acender a luzinha nesse lado, né? Que está escuro. Pois é. Mas é isso, gente. Vamos lá? São 8h05. E aí, semana que vem, a gente volta para terminar e vamos continuar papeando no grupo sobre qual será o próximo. Tá rolando aí, né? Tá rolando leilão. Tá bom, gente? Tô indo lá, gente. Então tá. Boa noite, um beijo. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Até quarta. Tchau, tchau.